Irmãos, convido vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor, por favor. Segundo livro das Escrituras, livro de Êxodo. Segundo livro das Escrituras, livro de Êxodo, capítulo 12, por favor. Lembrando que eu faço a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Eu creio que a maioria da igreja já possui esta versão. Então nós faremos a leitura de modo alternado. Eu leio os versos ímpares, toda a igreja, a uma só voz, de forma forte, bonita, lerá os versos pares. Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. Façamos então essa leitura. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Eu peço os meninos do áudio e vídeo, por favor, que liguem as luzes aqui, para que a igreja possa ter uma identidade visual melhor, eu possa ver as pessoas. Está um pouco escurinho aqui na nave. Irmãos, as Escrituras do Antigo Testamento podem ser conhecidas também como um compêndio de 39 livros, marcados por símbolos, tipos e sombras. O que vem a ser isto? Os primeiros 39 livros do Antigo Testamento apontam para realidades espirituais gloriosas, que se cumpririam no futuro. Apontam, através de suas pessoas, histórias e instituições inauguradas, realidades espirituais que se cumpririam em Cristo Jesus.
No Antigo Testamento nós temos um compêndio de expectativa, de promessas maravilhosas. No Novo Testamento nós temos um compêndio de realidades cumpridas, de promessas satisfeitas. Tudo aquilo que Deus mesmo, através de sua graça e fidelidade, prometeu ao longo dos 39 primeiros livros do Antigo Testamento, Ele revela no Novo Testamento que de forma perfeita, cabal, eficaz, Ele cumpriu através da pessoa de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler como igreja reunida a instituição daquilo que viria a ser conhecido como a Páscoa dos hebreus, a Páscoa dos israelitas. Páscoa significa, no texto original, pessar, alguns chamam de pechar, passar por cima. Este é o sentido literal da palavra Páscoa no hebraico, passar por cima. Naquela noite, Deus em sua ira passaria por cima dos pecados do seu povo. Contudo, preste muita atenção no que eu vou dizer, para que o povo de Deus, assim como os egípcios e até os primogênitos dos animais egípcios, não fossem mortos pela justiça santa de Deus, seria necessário que o povo de Deus obedecesse um padrão, um protocolo estabelecido pelo próprio Deus, para que esse povo experimentasse perdão, para que esse povo recebesse substituição pelos seus pecados. E nessa noite, que se tornaria uma noite solene, sagrada, devendo ser repetida todos os anos pelos israelitas, Deus normatiza como todas as famílias israelitas ao longo das gerações celebrariam a Páscoa até o nascimento de Jesus Cristo. É muito bonito a forma como Deus estabeleceu as imagens, o simbolismo. Deus disse que no 10º dia do primeiro mês do ano, que para nós equivale ao mês de março, mês de abril, os judeus deveriam pegar um animal, cordeiro ou cabrito, macho, sem defeito, animal de porte vigoroso, saudável. Aquele animal no dia 10 seria separado no curral e ficaria sem comer e sem beber por 4 dias, do dia 10 ao dia 14. Por que esse animal ficaria sem comer e sem beber? Várias possíveis explicações. Primeiro, para aquele animal passar por um período de purificação. Assim como Jesus foi tentado no futuro, em todas as coisas a nossa semelhança, mas se mostrou puro, sem pecado, a fim de oferecer um sacrifício perfeito para todos aqueles que a Ele se rendem. Esse animal também passaria pelo jejum de 4 dias para sofrer. Assim como Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte no Calvário, Ele sofreu por mim e por você, comungando da nossa natureza, crescendo numa família sem posses, enfrentando limitações das mais diversas, a ponto dele dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Um homem de dores, traído, abandonado, tendo como missão em sua vida receber o inferno destinado a nós, todo o cálice da ira de Deus. Aquele animal reservado do dia 10 ao dia 14, sem comer e beber, sofreria. Mas há um outro possível sentido. Aquele animal preso no quintal de casa, nos fundos, no curral, naturalmente começaria a gerar na família uma certa identificação. Imagine um cordeirinho de 1 ano, animal ainda pequeno, ou um cabrito de 1 ano, preso em sua casa. Seus filhos iriam lá de vez em quando brincar com aquele animal. Haveria apego emocional com aquele animal. Mas no dia 14, 4 dias depois, a despeito de todo o apego emocional, aquele animal seria morto. Assim, é necessário que nós nos identifiquemos integralmente com a pessoa de Jesus e a obra realizada no Calvário.
Em João capítulo 6, Jesus foi claro em dizer que nós não podemos simplesmente apreciar os sinais e maravilhas que Ele realiza. É necessário que nós nos identifiquemos com Ele visceralmente, a ponto de comer a carne dEle e beber o sangue dEle. Jesus diz que se nós não comermos a carne dEle e não bebermos o sangue dEle, nós não somos seus discípulos. Jesus está dizendo que se nós realmente o seguimos, nós precisamos nos identificar integralmente com Ele, com sua obra, com seu ensino, com sua palavra. Esse é o custo do discipulado. É a gente abrir mão de nós por completo, para olharmos para Cristo, sua obra e sua palavra, e seguirmos até o fim sem questionar, em obediência integral. É algo radical. Identificação. Aquele animal, ao crepúsculo do 14º dia, deveria ser morto. Seu sangue seria passado através de uma planta chamada isopo, muito comum naquela cultura. Uma planta que teria a finalidade como nossas esponjas. As crianças seriam envolvidas nesse ritual. Passar o sangue em ambas as ombreiras e depois na viga superior da porta. Banhar de sangue toda a sua porta, com o sangue daquele animal inocente derramado. Para que à meia-noite, e aqui é importante que eu e você nos atentemos a um detalhe, para que à meia-noite, não o diabo, não um demônio, não um anjo mau, mas o próprio Deus, ao passar, preservasse a casa que tivesse se identificado com o sangue de um animal inocente. Quando Deus passa sobre toda a potência planetária chamada Egito, a nação mais poderosa do mundo, e casa que não houvesse sangue em ambas as ombreiras e na viga superior da porta, o próprio Deus, em sua ira santa, realizaria justiça perfeita. O destruidor, no texto de Êxodo 12, é o próprio Deus. Portanto, é importante que a gente aprenda de uma vez por todas a seguinte verdade: o maior inimigo do ser humano não é o diabo. O maior inimigo do ser humano sem Deus é o próprio Deus em sua santidade absoluta. Porque a santidade absoluta e perfeita de Deus não pode contemplar o pecado e permanecer passivo, permanecer apático, inerte. A santidade perfeita de Deus, que abomina o nosso pecado, exige que sua justiça santa seja aplicada. Toda mentira, maledicência, adultério, pecados de natureza sexual, pecados do pensamento, pecados das ações, pecados institucionais, todos os pecados serão perfeitamente punidos pelo Deus Santo, que no tempo certo da história executará juízo perfeito. E esse juízo estava sendo realizado agora sobre o Egito, apontando para uma realidade de juízo planetário que será realizado quando Cristo retornar. E aquele sangue, passado em ambas as ombreiras e na viga superior da porta, estava preparando o povo de Deus para que eles entendessem que sem derramamento de sangue não é possível perdoar pecados. É necessário que alguém morra por pecadores. Alguém sem pecado, alguém perfeito, alguém inocente, faça a substituição. Você deve se lembrar que lá em João, capítulo 1, versículo 29, Jesus ia passando, seu primo João Batista já o havia batizado, e João, falando com seus discípulos, apontou para Jesus: aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Ele é o animal para quem todos os animais inocentes, sacrificados em todas as Páscoas de toda a história passada, apontavam. Ele é o Cordeiro maior, a quem todos nós tão ansiosamente aguardávamos. Ele é o nosso Salvador. Que revelação linda, queridos. Que revelação majestosa. Além disso, era necessário. Obrigado, meu amor. Era necessário que o povo de Deus naquela noite comesse a carne assada e junto com a carne assada celebrasse um outro ritual. E para esse ritual eu quero chamar os presbíteros aqui à frente, por favor. E desse ritual até as crianças vão participar, porque as crianças também participaram da Páscoa. Aqui nós não estamos celebrando a ceia, nós estamos relembrando de forma dramatizada o que aconteceu na primeira celebração da Páscoa. Eu espero que seja suficiente, hein? Todos. Deem para as crianças maiores, por favor. Porque para as crianças menores não darem muito trabalho. Entreguem para as criancinhas acima dos seus 7, 8 anos. O Eli, nos ajude aqui, por favor, querido. Dessa vez não teremos uva não, tá, querido? Essa celebração é um pouco diferente. Na medida que os irmãos forem passando, pegue esse cálice, por favor, não beba. Nós beberemos todos juntos. Podem entregar, por favor. Não. Calma. Agora é importante a gente relembrar aqui de um detalhe. Nós estamos recebendo um cálice pequenininho. Naquela noite não. Um jantar seria celebrado. E era necessário que as pessoas fizessem uso de grande quantidade disso que nós estamos recebendo nesse momento pequenininho. Não cheire e não beba. É surpresa. Não cheire.
Ies, eu gostaria que no próximo ano a gente pensasse em fazer uns copos maiores para a experiência ser lenta e associar ao copo o que está por trás disso. Enquanto os irmãos estão descendo, é importante a gente fortalecer a memória para um fato. Nosso pecado é sério demais, gente. Nosso pecado nos escravizou. Escravizou o nosso corpo a ponto da gente experimentar doenças, falência, cegueira, na velhice, problemas de locomoção, enfermidades tão dramáticas que um pai deixa de se lembrar dos filhos. A esposa casada há 40, 45 anos deixa de conhecer o homem com quem ela estabeleceu aliança. O pecado é algo tão horrendo que separa aquilo que Deus criou para ser inseparável, a alma do corpo. Nós não somos uma entidade composta, corpo, alma, espírito, não. Eu e você, como seres humanos, somos uma entidade integral. Gente que não pode experimentar divisão. Mas o pecado é algo tão sério que nos separou da criação, nos separou de Deus, nos separou uns dos outros e nos condena à morte. Só os mais santos ficam sem. Eu quero te pedir para beber bem vagarosamente e experimentar cada detalhe, sabe? Pensar em cada detalhe. Muito levinho, Isa. Tem que fazer um negócio mais bruto para esse povo, hein? Uns copos grandes, com a folha para o pessoal mastigar. Deus estabeleceu na Páscoa, o primário, só um instante, primário. Deus estabeleceu na Páscoa que as pessoas teriam que comer ervas amargas, mastigar as ervas amargas. E os pais deveriam enfatizar aos seus filhos. Os pais deveriam enfatizar às crianças. Essa erva amarga significa que nós somos escravos no Egito. Nós não temos liberdade. O pecado nos acorrentou, nos destruiu, nos separou de Deus. Nós pecamos contra Deus, no modo como pensamos, no modo como nos relacionamos uns com os outros, no modo como nos relacionamos com a criação. Nós somos maus por natureza. Nós somos espiritualmente falidos.
destinados à condenação eterna, através da transgressão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o Egito, a escravidão, esses 400 anos no Egito, aponta para isso, para uma escravidão e um aprisionamento muito mais severos. A escravidão do pecado, a condenação à morte eterna, a separação de Deus. Mas Deus, essa noite, resolverá o problema da nossa escravidão. Ele proporcionou um meio para a nossa salvação, a morte de um cordeiro inocente, sem defeito, com quem eu e você devemos nos identificar integralmente, a fim de experimentarmos salvação. Mas naquela noite as pessoas não comeriam somente, não as ervas amargas, as pessoas também comeriam pães sem fermento. E eu peço a você que do mesmo modo, pegue o pão e não coma, para que façamos isso juntos como igreja reunida. Nos ajude a entregar, por favor. Nas Escrituras, o fermento que cresce é muitas vezes utilizado para falar sobre o pecado, que começa pequeno, aparentemente inofensivo, com belas propostas de prazer, sentido, felicidade, prosperidade, mas termina nos destruindo. Jesus, em Marcos capítulo 8, dentro do barco, disse aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento da religiosidade mentirosa. Cuidado para que você não seja membro de alguma igreja e achar que por isso você está imune à condenação. Cuidado para que você não seja um fariseu de carteirinha, um religioso que não vive as realidades da vida com Deus no dia a dia. Você ser membro da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Batista, Quadrangular, seja onde for, realizar boas obras não significa absolutamente nada se você não tiver morrido com Cristo no Calvário para os seus pecados e ressuscitado com Ele para a novidade de vida. Se o fermento continua crescendo em sua vida, aquela experiência do pecado, da cobiça, da vaidade, da mentira, da lascívia, do adultério, da calúnia, da difamação, o amor ao dinheiro, todas essas coisas crescendo ali no interior do teu coração, e você não questiona isso, você não confronta isso, você não lida com isso. Se há esse fermento crescendo em sua vida, muito provavelmente você não passou pela Páscoa. Talvez você não tenha se identificado com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando você se identifica com o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado. Ele quebra o poder do pecado de te aprisionar, te asfixiar, te cegar, te tornar um morto-vivo ambulante, alguém sem apetite celestial, sem vontade de se relacionar com Deus. Quando a gente se identifica com Jesus, Ele quebra padrões, Ele arranca da nossa vida o fermento. Por isso que Deus, em Êxodo 12, deu a ordem, junto com as ervas amargas, lembrando o tempo todo da escravidão de vocês, é para vocês comerem a Páscoa com os pães sem fermento. É para vocês se lembrarem que Deus está conduzindo vocês para a pátria celestial, para a terra da promessa, para um relacionamento vivo, pessoal, novidade de vida com Ele. E lá em Romanos capítulo 6,
Paulo diz que nós morremos com Jesus na cruz. Cristo não estava sozinho no Calvário. Quando Cristo estava sendo crucificado, num certo sentido, eu e você também estávamos sendo crucificados com Ele. O corpo do nosso pecado foi pregado no madeiro com o Senhor. E Paulo em Romanos 6 diz que, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, assim também nós ressuscitamos com Ele para viver em novidade de vida. Quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não. Não é isso que o texto bíblico fala. A Bíblia não fala de perfeição. Nós só seremos perfeitos quando formos glorificados. Mas o que a Bíblia fala é de uma jornada de separação, de santidade. A partir do momento que nós nos identificamos com o sangue do Cordeiro, com Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós adquirimos uma consciência espiritual. E o pecado não se torna mais uma rotina, mas passa a ser um acidente em nossas vidas. Usando uma analogia bem perfeita, se antes o pneu do nosso carro numa viagem furava a cada 50 metros, agora até a pátria celestial, o pneu do nosso carro vai furar a cada 100 quilômetros, a cada 150 quilômetros. E na medida em que a gente amadurece na vida cristã, o pneu do carro passa a furar a cada 200 quilômetros, a cada 300 quilômetros. Mas toda vez que esse pneu fura, a gente se entristece. Poxa, está atrapalhando a minha viagem. O carro furou agora debaixo desse sol quente, está chovendo. Eu vou ter que sair do carro debaixo de chuva e trocar esse pneu. Gera desconforto, gera incômodo. Quando a gente come o pão sem fermento, nós precisamos ser relembrados de que fomos feitos nova criação. Aquele que está em Cristo foi feito nova criação. As coisas antigas se passaram. Tudo se faz novo. Você consegue olhar para a sua vida e entender assim? Tudo na minha vida, meu jeito de pensar, de agir, de trabalhar, de me relacionar com as pessoas, de gozar de entretenimento, de desfrutar prazer, tudo foi feito novo, pelo vivo caminho que Jesus abriu para mim. O pão sem fermento aponta para isso. A nossa nova identidade e a nossa identificação da nossa natureza com Jesus Cristo. Isso aqui é uma exposição bíblica dramatizada, para que através desses simbolismos aqui, a gente possa assimilar de forma melhor todos os detalhes de Êxodo 12, entendendo que quando Cristo verte sangue no Calvário, Ele não está sozinho, nós estamos nele. E agora fomos convocados para andar em novidade de vida. Coma, portanto, o pão sem fermento, lembrando-se disso. Obrigado, tá, irmãos, pela ajuda. Pessoal come churrasco, a carne do carneiro. Alguém talvez está pensando aí, pastor, tem que melhorar essa celebração, porque a gente já tomou a erva amarga, comeu o pão, cadê o churrasco? Teve churrasco, né? Quem aqui para a próxima Páscoa quiser ofertar aí, a gente pode comer um boi no lugar de um cordeiro, né? Só que eles tinham que comer a cabeça, as pernas e as vísceras. Tudo assado. Para nós é estranho, né? Essa ideia do alimentar-se das vísceras. Para a cultura do oriental, não. Deus estava dizendo que era necessário que o seu povo se identificasse com o animal por inteiro.
Assim como nós não podemos nos identificar apenas com partes de Jesus. Eu gosto do Jesus que ensina sobre o amor. Eu gosto do Jesus que realiza milagres e faz promessas. Mas eu não gosto tanto do Jesus que faz exigências, que me manda amar os inimigos, perdoar os que me perseguem, dar a face àqueles que me molestam, me trazem dificuldade na vida. Esse Jesus é intragável. Esse Jesus eu deixo de lado. Quando nós celebramos a Páscoa, nós precisamos nos identificar com a obra que foi realizada no Calvário por completo, com todas as implicações do que significa sermos seguidores de Jesus. Nem as vísceras podem ficar de fora do nosso cardápio. Nem a cabeça pode ficar de fora do nosso cardápio. Nem a pata feia pode ficar de fora do nosso cardápio. Até aquilo que pode se converter em indigestão, num primeiro momento, precisa fazer parte do nosso cardápio. Porque Deus deseja utilizar isso para nos moldar à imagem do seu Filho. A família vai dormir. Afinal de contas, eles não tinham esses meios que nós temos hoje, tanta iluminação artificial que simula a luz do sol, e tantos entretenimentos banais que faz a gente dormir tarde, ter um sono desequilibrado. O sol se punha, comiam a Páscoa, pouco tempo depois iam dormir. À meia-noite, começa um choro nos bairros vizinhos, uma gritaria, um escândalo. Nadim, quando eu cheguei aqui em Anápolis, eu tive um choque. Porque assim, tem algo na cultura dos árabes que é muito marcante. É o modo como eles vivem o luto, né, Nadim? É muito alto, é muito emocional, chega a ser quase o grito. É uma dor assim que incomoda a gente, que deixa a gente desconcertado. E o texto diz que houve choro no Egito pela morte de todos os filhos mais velhos, até da criação, até os filhos mais velhos das escravas, do cachorrinho, do pet, o gatinho. Não sobrou um primogênito com vida preservada que não tivesse identificado com sangue. E grito, choro, desespero. E sabe o que é lindo, gente? Em toda a região onde os israelitas moravam, o texto bíblico diz que nenhum cachorro rosnou. Glória a Deus. Sabe por que nenhum cachorro rosnou? Porque quando Deus passa em sua ira para aplicar justiça, Ele olha para o sangue inocente derramado e Ele diz: estou satisfeito. Houve perdão dos pecados, houve libertação, minha justiça foi realizada. Agora o que eu derramarei sobre esta família, que se identificou com o sangue do animal inocente, será a pura e concreta manifestação do meu amor. No lugar de ira, os israelitas recebem amor. No lugar de condenação, perdão. No lugar de manutenção da escravidão, libertação. Porque o animal substituto foi providenciado e teve o sangue derramado. Na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus grita: está pago. Outra tradução diz: está consumado. Eu paguei, derramei até a última gota de sangue pelo perdão dos pecados deles. Eles não devem mais. Foram perdoados, completamente, integralmente, eficazmente perdoados.
Pai, eu os comprei. E o preço deles foi meu sangue vertido, o sangue sem pecado, o sangue imaculado, o sangue perfeito, oferecido ao Senhor como propiciação pelos pecados deles. E aí, quando nós passamos esse sangue nas ombreiras, na viga superior da nossa vida, passamos por essa porta ensanguentada que é Cristo Jesus, Deus agora olha para nós como um Deus de paz. O Salmo 85 diz que o amor e a justiça de Deus se encontrariam. E o amor e a justiça de Deus se beijariam. E o amor e a justiça de Deus se beijaram na cruz. Na cruz, o inferno foi manifestado. Julgamento contra todos os pecados da humanidade, pecados do passado, presente e futuro. Um perdão foi realizado. E agora amor é manifestado de forma perfeita para todo e todo sempre, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao terceiro dia, porque ele nunca cometeu pecado, o próprio Deus, o Pai, no poder do Espírito Santo, remove a pedra. E pelo poder do Espírito Santo, aquele corpo morto agora revive. 40 dias depois, aquele corpo morto, agora revivido, como o primeiro fruto da ressurreição, sobe aos céus. Recebe de Deus o Pai todo o poder, honra, glória e majestade. Governa hoje com absoluto poder. E faz uma promessa aos seus discípulos. Ele voltará para completar a obra que começou. Quando ele retornar, todos aqueles, isto é, a minha vida e a sua, que se identificaram com o sangue vertido, serão preservados da justa manifestação da ira de Deus. Contudo, aquele dia também será dia de trevas para uma multidão. A multidão dos arrogantes, dos orgulhosos, dos religiosos, daqueles que não conhecem o Filho e nem se curvam ao Filho. Por isso que eu e você precisamos falar sobre Jesus e sua obra todos os dias, o tempo todo, em nosso trabalho, em nossas escolas, em nossa vizinhança, em nossa casa, porque sem Cristo as pessoas irão para o inferno, sem Cristo as pessoas receberão condenação eterna, sem Cristo as pessoas serão eternamente separadas de Deus, e será desespero, sem chance de meia volta. Mas aqueles que estão em Cristo, eu e você, para todo e todo sempre, desfrutaremos do livramento que o sangue vertido no Calvário proporcionou a cada um de nós. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, para quem todos os outros cordeiros apontavam, que de uma vez por todas tirou o pecado do mundo. Através da obra de Jesus, Deus passou por cima da sua vida. Pessar, ou outros pronunciam pechar. Deus passou por cima de mim e de você, através de sua ira santa, derramando amor, perdão, graça, libertação e redenção. Esta é a Páscoa do Senhor, gente. Celebre-a com alegria, com os pães asmos, da novidade de vida, da vida liberta, da vida redimida, da vida que teve as algemas quebradas. Vamos cantar sobre isso? Convido o pessoal da música que vem à frente para que juntos cantemos a música. É Rude Cruz, né? Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos todos nos colocar em pé, ou melhor dizendo, de pé, e vamos cantar juntos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu peço, nosso querido reverendo Dalzi, que vem à frente, fazer a oração final e impetrar a bênção. Depois cantaremos juntos o Amém Tríplice, agradecendo a Deus pelo sacrifício perfeito, que garantiu a minha libertação, a sua libertação, o perdão dos pecados do passado, do presente e inclusive dos pecados do futuro.